Boa noite, né? Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós, né? Que o Espírito Santo de Deus possa estar, né, muito à vontade aqui em nosso meio, a fim de que todos nós que viemos aqui nessa noite, né, possamos sair daqui muito melhores que nós chegamos. Amém. Todos nós, quando eu cheguei, eu falei da correria, né? Quem não as tem, né? Com certeza. Quem nesse dia, né, a gente não passou por lutas, por aflições, então nós temos muito motivo, né, para agradecer a Deus pela disposição que Ele deu a gente de estar aqui na presença dEle mais uma vez. Eu louvo grandemente a Deus por isso, né? Porque quando Ele nos acordou nessa manhã, Ele nos deu a oportunidade de virar a página e estar na presença dEle mais uma vez. Né? Então, assim como nós estamos, eu vou convidar vocês a fazer uma oração comigo mais uma vez. Olha aí, então. Grandioso Deus, poderoso Pai, louvado Senhor, exaltado seja o Teu santo nome aqui em nosso meio nessa noite, ó Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por tudo que és, ó Pai. Louvamos, ó Deus, por ser o nosso Criador, ó Pai, por ser o nosso mantenedor, ó Deus, por ser o nosso Salvador, ó Deus. Diante de Ti, ó Pai, na Tua presença nos colocamos nesse momento. Nos entregamos a Ti, ó Pai, a fim, ó Deus, de que nós possamos, ó Pai, ser cheios do Teu Santo Espírito. Que o propósito, ó Pai, para o qual foi idealizado, ó Pai, essa semana de oração de evangelismo do Ministério da Mulher, possa ser cumprido, ó Pai, por cada um de nós que está aqui. Amém. Nós possamos, ó Deus, desejar ser instrumentos do Senhor, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, permitir, ó Pai, fazer a diferença nesse mundo, ó Pai, na vida das pessoas que o Senhor colocar diante de nós. Obrigado, Pai. Prepara-nos para isso, Senhor. Temos tantos defeitos, ó Pai, temos tantas lutas, tantas dificuldades, ó Deus. Mas cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, desejamos ser lapidadas a fim de ser usadas para a honra e glória do Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus. Que nesse momento, ó Pai, não seja eu que fale, ó Pai, mas que seja o Teu Santo Espírito por meio de mim. Me esvazio nesse momento de mim mesmo, ó Pai, de toda a dureza do meu coração, ó Pai, de toda a maldade, ó Pai, que há em mim. E a fim, ó Deus, de ser usada por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Louvado seja o nome dele sempre, né? Do nosso Deus. Então, como eu já disse aqui, né? O tema principal da nossa semana de oração, né? De evangelismo do Ministério da Mulher é Vire a Página. Vire a Página. Nossa, é muito oportuno esse título, né? Quem aqui tantas vezes não precisa virar a página, gente? Hoje, se eu for olhar desde a hora que eu acordei até agora, nossa, eu tô dando que termine esse dia para eu ter a oportunidade de virar a página. E assim, né? Enquanto nós estivermos nesse mundo, nós teremos essa necessidade de virar a página. Então, que nós possamos estar sempre, né? Cada dia em busca desse nosso Senhor, que é o nosso Salvador, né? Que nos justifica e que nos dá a oportunidade, né? De ter a nossa página virada. E além, né, do título central que é Vire a Página, o tema que eu vou falar hoje aqui é Ele tem um propósito para você. É maravilhoso pensar assim, né, gente, que Deus tem um propósito para mim. Ele não vai colocar ali para nós. E eu quero começar dizendo, irmãos, que quando a gente fala em virar a página, a gente lembra logo de quê? De quê que a gente vem à cabeça da gente? Livro. Oi? Revista, um livro, né? Exatamente, a gente pensa logo nisso. E quando a gente pensa em livros, em revistas, nós temos, irmãos, um dado muito triste que fala que, infelizmente, nos últimos anos, as pessoas estão fazendo, sabe o quê? Estão parando consideravelmente de ler. As pessoas não estão gastando mais tempo lendo livros, virando as páginas, né? Porque para a gente ler, nós não temos que fazer isso? Virar a página? Pois é, olha só que dado aqui, ó. No Brasil, o Brasil, entre 2015 e 2019, sabe quantos leitores perdemos, irmãos? 4.600.000 leitores. O Brasil perdeu 4.600.000 leitores. E a maioria deles, sabe por quê? Foram perdidos? Para quem que foi perdido? As redes sociais, olha só. A gente está deixando de ler para ficar
vendo nada, né? Videozinho bobo lá nas redes sociais. Então, assim, o tempo que antigamente o brasileiro, né, nós gastávamos lendo livros, né, buscando crescimento, né, por meio dos livros, hoje a gente tem gastado com nada por meio das redes sociais. A gente tem dado o nosso tempo, né, por nada para as redes sociais. Então, gente, olha, nós somos o segundo país que mais consome filmes online. Olha só. Então, paramos de ler para gastar o nosso tempo o quê? Com séries, com filmes que muitas vezes não nos edificam em nada. Na maioria das vezes, não nos edificam em nada. Não traz aprendizado bom nenhum. Mas nós estamos ali, trocando a leitura por redes sociais, né? Por filmes, por séries. E olha pra você ver que outra curiosidade interessante que veio aqui para nós. Olha, aqui fala, gente, que sabe que tipo de filme tem sido mais rentável, tem sido assim mais procurado entre as séries e os filmes lá que são mais vistos? De aventuras. Os filmes de aventuras. Mas por quê? De que eles falam, né? Eles são cheios de quê? São cheios de experiências, repletos de viagens, conquistas, situações, entendeu? Gente, olha só. Coloca o primeiro slide aí pra mim, por favor, irmão. Histórias desafiadoras, olha só. As pessoas gostam desse tipo de conteúdo, né? De aventura. Nossa, irmão, não é isso. Será que eu fiz isso errado? Não acredito. Não tem problema não. Não tem problema não. Foi esse que eu te mandei? Foi esse que eu te mandei? Então tá bom, pode deixar, não tem problema não. Eu uso o meu aqui mesmo. Queria colocar ali para vocês verem, mas eu uso aqui no meu celular mesmo. Então, irmãos, diante disso que eu acabei de falar, né? Que nós temos buscado filmes, séries, temos gastado o nosso tempo com esse tipo de conteúdo, né? As pessoas têm buscado aventuras. E sabe o que acontece, gente? Olha só. Aqui fala que ler a Bíblia é muitas vezes semelhante a assistir a um filme com histórias cheias de aventuras. Vocês concordam comigo que a Bíblia é repleta de histórias cheias de aventuras? Concordo, eu tenho essa experiência essa semana. Eu estou lendo um livro de história de Davi. Sim. Gente, não é uma história. Eu falei, igual assim, filme. Não, é maravilhoso, né? Gente, nossa, bom demais. Né? Não, e fora que, olha, tá construindo. Cada vez que a gente vê, né, igual A gente lê, a gente descobre um detalhe diferente. É muito bom, eu gosto muito, como a gente trabalha muito com criança, né? Eu gosto muito de ver os desenhos bíblicos, né? Ler aquelas bíblias ilustradas. Gente, quantos detalhes a gente aprende, né? Vendo, né, os desenhos, vendo os filmes que são as histórias das aventuras que tem na Bíblia. Então isso é muito importante, irmãos, e nós temos que estar bem atentos a isso. Até porque a Igreja Adventista, até muito pouco tempo, era considerada como o quê? O povo da Bíblia. E hoje, vai pesquisar entre nós para você ver o quanto que esse índice baixou. Então, assim, nós corremos sério risco de não ser mais o povo da Bíblia, né? Então, olha, isso não precisa ir longe, né? Isso se a gente for analisar as pesquisas mundiais, né, da igreja feito, o tanto que baixou o número de leitores da Bíblia, gente. Nós mesmos, na nossa correria do dia a dia, você consegue ler, você consegue estudar a palavra de Deus do jeito que você gostaria? Eu também não consigo. Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Nós temos que tomar cuidado com isso e não esquecer de que Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele quer cumprir várias coisas, né? Ele tem planos para a vida de cada um de nós. Aqui fala, olha, dentre os vários filmes bíblicos, o personagem mais reproduzido nas telas, qual que vocês acham que é? Moisés é a segunda dela, Cida. O primeiro personagem, né, mais reproduzido é Jesus e o segundo é Moisés, Cida. E é sobre ele, né, sobre Moisés que nós vamos falar essa noite. Nós vamos falar um pouco sobre a vida e vamos, então, gente, né, através da vida de Moisés, nós vamos o quê? Nos fortalecer. Vai fortalecer a nossa esperança de que é possível viver a página, virar a página, né? E viver o propósito de Deus para cada um de nós, tá? Então é possível. Nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a história de Moisés.
o povo de Israel havia se multiplicado tremendamente, né? A história inicia assim. O povo de Moisés, de Israel cresceu grandemente onde? Lá no Egito, exatamente. E os governantes, aqueles que vieram ali e substituíram José, qual que era o medo deles? Exatamente, o medo dele era esse, né? Que eles crescessem tanto, ficassem tão fortes a ponto de tomar o poder. E aí, como se diz, o inimigo foi logo lá e deu uma estratégia para ele. O que ele falou? Dá trabalho para esse povo. E às vezes, gente, é essa sensação que eu tenho. Eu acho que o inimigo está fazendo isso com nós. Eu acho que ele está fazendo isso com a gente tá colocando tanta coisa diante de nós, tanta fadiga, tanto trabalho, que a gente está esquecendo do principal, de que Deus tem um propósito para cada um de nós. Quantas vezes a gente acorda da manhã, faz a nossa devoção pessoal, né, ali, faz a nossa devoção, e se a gente olhar, se a gente não tirar um tempinho durante o dia, a gente não consegue mais durante o dia voltar nosso pensamento para Deus mais não, né? Então, gente, olha, é exatamente isso que tem acontecido com a gente hoje, né? E foi isso que aconteceu lá no Egito. Os líderes lá, então, começou a dar trabalho, deu muito trabalho para eles, a fim de que eles ficassem tão ocupados, trabalho forçado, né? A fim de que eles ficassem ali, olha, e não tivessem tempo para imaginar, né? E rebelar-se e tomar o poder ali no Egito. Vamos abrir as Bíblias aí comigo, vamos ler juntos aí, Êxodo 1, 12 ao 22. Êxodo 1, 12 ao 22. Amém. Então vamos lá ler juntos aí a partir do versículo 12. Depois dessa decisão de dar muito trabalho ali para o povo, de escravizá-los, vamos ver o que houve aí no versículo 12. Olha, mas quanto mais os afligia, o que acontecia? Mais eles se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então, os egípcios, exatamente, de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolo e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que a tirania os serviam. Gente, qual é o tipo de trabalho pesado, né? Qual que é o tipo de trabalho árduo? Qual que é o fardo que Satanás tem colocado diante de cada um de nós aí? A fim de nos tirar do foco do propósito que Deus tem para nós. Versículo 15. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira as hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhe chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, e ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas todas as filhas
deixareis viver. Qual que era a intenção do faraó com esse ato aí, gente? Era só mesmo exatamente para que o povo não crescesse? Será que era só isso? Oi? É porque os homens é mais forte, né? Então o homem poderia querer guerrear com eles, poderia querer enfrentar. A mulher já é mais fraca nesse sentido. Também, nós vamos ver aqui, Cida, olha só, foi nesse contexto que Moisés nasceu, gente, né? Nessa situação toda aí. Satanás havia instigado esse decreto, sabe por quê? Porque ele sabia que daquele povo viria quem? Viria o libertador, né? Daquele povo viria o libertador. Deveria se levantar entre os israelitas, né? Aquele que traria ali a libertação do povo de Israel. Se os meninos fossem destruídos, esse propósito divino seria o quê? Frustrado, né? Então, olha só como que Satanás é muito mais sagaz do que nós imaginamos. Costumo dizer que a gente é que cochila, né, gente? Ele não dorme não, né? Então, olha, Arão e Joquebede, né, tomaram todas as providências para quê? Para preservar o seu bebê após o nascimento, né? Quem que era ele então? Moisés, né? Por quê, gente? Pois eles consideravam os filhos como o quê? Como uma bênção. Como nós consideramos, né? Nossos filhos são bênçãos, né? Bênçãos do Senhor para nós, né? Então você imagina só para uma mãe, depois de ter um decreto desse, seria fácil para uma mãe, gente? Não seria, né? E a vida é como um sopro de Deus no ser humano. Então, olha só, pela fé eles então conseguiram esconder Moisés até o 3º mês. Mas e depois disso, gente, o que aconteceu? O menininho foi crescendo e o bebê fica caladinho, gente? Fica quietinho? Não fica, né? O que eles então resolveram fazer depois do 3º mês? O que a mamãe lá, sábia, orientada por Deus, resolveu fazer? Fizeram cestinho, né? Preparou ele todo ali, né? Com juco, piche, né? Como a história nos conta. E o que ela fez? Olha, orientada por Deus, levou o barquinho para onde, gente? Para o Nilo, onde ela sabia que quem estaria ali? A filha do faraó estaria ali se banhando. Olha só como que Deus é tremendo e como eu gosto de participar da sala 57 e o irmão do pastor lá costuma falar que Deus mexe as peças do tabuleiro, né? Para abençoar, né? Para ajudar aquele que teme a Deus. Então foi exatamente isso que aconteceu. Eles planejaram e aconteceu exatamente do jeito que eles planejaram. Fizeram o cestinho, foram ali e colocaram, né, no Nilo, bem na hora, né? Que a filha de Faraó foi se banhar. E aí quem ficou lá, gente, vigiando? Quem ficou ali? Exatamente, a Miriam, né? Mas aqui fala mais, olha, que anjos protegeram aquele bebê e guiaram os passos da princesa até perto dele, gente. Teve a mão de Deus ali em todos os momentos, né? Então, olha só. Então, Miriam foi ali, eu fico imaginando, eu fico encantada com essa Miriam. Eu não a conheço ainda, mas, gente, ela foi muito esperta, né? Participou direitinho ali do plano. Então, ela mais do que depressa saiu ali de trás da moitinha que ela estava e foi lá e ofereceu o quê? Ofereceu, né, a filha. Isso, ofereceu para buscar ajuda. E quem que ela buscou? A mãe dela. A mãe, olha só. E aqui, gente, vem relatando aqui, eu não tinha ouvido isso, eu não lembro de ter ouvido isso antes. O nome da princesa, né, era Hatshepsut. Olha que nome difícil. Hatshepsut. E aqui fala, gente, estudos, né, mostram pra gente que ela tinha, assim, aproximadamente a idade de 14 anos. Uma menina de 14 anos não tem aquela maturidade, né, para saber cuidar. Então a menina logo pensou, vai precisar de alguém. Já era no plano, né? Mas foi exatamente isso. A princesa logo aceitou, porque realmente ela não daria conta de cuidar do bebê. E levou, né, ali então foi chamado Joquebede e foi entregue. Gente, imagina o alívio dessa mãe, gente. Eu fico imaginando a cena. Imaginem o alívio dessa mulher, gente. Deus é tremendo, não é? É maravilhoso quando a gente pensa. Deus é maravilhoso, a gente cuida de cada detalhe, né? Por amor daquele que o tem.
Então, olha, foi isso que aconteceu então, né? Vamos dar sequência aqui na história. Aqui fala, olha, que Joquebede, então, o que ela fez? Ela ficou com aquele menino por quanto tempo? 12 anos, que foi tempo suficiente para quê? Para ela instruir o menino, né, a respeito de Deus, mas de qualquer Deus, gente? Não. O caráter dele. Exatamente. Ela moldou o caráter dele e ensinou a ele a respeito do Deus vivo, para que quando ele estivesse longe dela, mesmo que ela não estivesse ali para falar com ele, ele ia lembrar, gente, de todas as palavras, né, a respeito do Deus verdadeiro que foi ensinado para ele. Então, eu falo que isso aqui é muito confortante para nós, né, Cida? Você e seus meninos estão lá longe, né? Então, Cida, mas eu tenho esperança. Com certeza, Cida, o que faz a diferença é aquilo que você colocou, aquela semente que você plantou no coração deles um dia. Você pode ter certeza que eles estão lá do outro lado do mundo. Mas quando a coisa aperta, é ao Deus que você ensinou para eles que eles recorrem. Você pode ter certeza disso, né? Então é isso, gente. Ela teve tempo suficiente, né? Ela aproveitou cada momento desses 12 anos para ensinar para ele a respeito do Deus vivo. Então, gente, olha, durante o tempo que Moisés, né, ficou ali no palácio, aqui fala, olha, tá, falando aqui, voltando aqui um pouquinho só sobre a mãe adotiva dele, né, a princesa, aqui fala, gente, olha, que ela foi uma das mais poderosas, ela foi a mais poderosa, né, entre as rainhas ali do Egito. E ela foi a única mulher a receber o título de faraó. Isso aqui foi interessante para mim, foi um aprendizado para mim, que eu não sabia não. Ela recebeu o título de faraó e governou o Egito por 20 anos, trazendo o tempo em que essa mulher esteve lá no governo, gente. Aqui fala que ela trouxe paz e prosperidade para aquele lugar. Olha só, o seu propósito era o quê? Educar Moisés e prepará-lo para ser um guerreiro e seu herdeiro no trono. Olha só, será que aquela paz e prosperidade, gente, que reinou ali, será que foi por acaso? Não foi. É porque tinha um representante, um escolhido de Deus ali naquele lugar. E é assim que Deus faz com a gente também. Somos nós, gente, escolhidos de Deus. Temos sido nós representantes de Deus nos lugares onde Deus tem nos colocado? Será que nós temos sido vistas, né, como alguém que leva a paz no ambiente em que nós estamos, gente? Né? Isso é pra gente pensar, né? Então, olha, em tudo que nós vimos até agora, nós vemos as providências de Deus, né? Então, é maravilhoso. Deus é tremendo, gente. E Ele não faz nada pela metade, né? Agora eu quero perguntar para vocês, para mim, essa pergunta aqui é para nós, olha. E você? Esse foi o início de Moisés. Nós vimos lá que ele nasceu num momento muito turbulento. Não foi fácil o início de Moisés, não foi nada? Não foi fácil. E o seu início? Foi fácil, gente? E o seu início? Todos nós aqui temos um início, não temos? Pois é. Você conhece a história dos seus pais, as lutas que eles passaram, os sonhos, as crenças deles. Sabe sobre o seu nascimento, se o seu nascimento foi fácil, foi difícil, foi desejado ou não foi. Todos nós temos uma história, né? Todos nós temos um início. Talvez, gente, você tenha nascido em um bom momento, em que tudo tenha cooperado para que o seu crescimento, né, acontecesse com tranquilidade. Ou não. Pode ser que não também. Talvez você tenha sido gerado em circunstâncias desfavoráveis, ou tempos difíceis, com poucos recursos. Todo mundo aqui tem uma história diferente, né? Se a gente parasse aqui com o tempo para cada um contar um pedacinho da sua história, todos nós teríamos momentos bons e ruins para contar, né, gente? Com certeza, né? Então, olha só. A história de Moisés nos ajuda a entender que por mais que o nosso início tenha sido difícil e triste, com ou sem rejeição, escassez, nós nunca fomos desamparados por aqueles que nos deu o sopro da vida. Sabe aquele que cuidou de Moisés lá naquele momento de turbulência, aquela dificuldade toda em que ele nasceu?
É o mesmo que cuidou de nós quando nós nascemos, é o mesmo que tem cuidado de nós todos os dias da nossa vida até aqui, gente. Não é muito bom saber disso? É mesmo. Ele tem propósitos para cada um de nós, né? Nós não nascemos por acaso. Todos nós que estamos aqui, olha, nascemos com um propósito, né? Deus tem algo maravilhoso, algo tremendo a cumprir nesse mundo por meio de cada um de nós. E a história de Moisés continua, gente. Vamos ler em Jeremias. Vamos voltar um pouco, adiantar um pouquinho. Vamos lá em Jeremias 29, verso 11. Vamos ver o que Deus fala para a gente lá. Encontrar, pode ler para mim, por favor. 29 ou 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém. Olha só o que Deus falou para nós aí. Olha, eu bem sei que planos, que pensamentos eu tenho a vosso respeito. No final da minha que diz, acho melhor, né, a tradução aqui, fala assim, para dar-lhe um futuro e uma esperança. Olha que maravilha. Não, que bonito. Lê todo pra gente, por favor. Gostei da sua tradução. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Amém, gente. Olha, gente. Mas é valo para o fim que esperais. Gente, olha que maravilha, gente. Deus é tremendo e tem planos maravilhosos, gente, para cada um de nós individualmente. Tá, Valtinho? Não é assim, eu vou fazer um pacotinho aqui, eu vou cumprir um plano da Viviane, mas a mesma coisa eu vou repetir ali na Cida, porque... Não, gente. Deus tem um plano especial para cada um de nós. Eu fui a semana passada lá em Bela Vista de Minas. Fui levar o Felipe e o Pietro para fazer a carteira de identidade, sabe? Graças a Deus, meu filho completou 18 anos essa semana. Amém. Glória a Deus, o Felipe. Aí eu aproveitei e levei o Pietro também. Ele ia fazer a segunda via da carteira dele. E eu conversando lá com a moça, sabe? Que faz o... Isso. E a gente conversando. Você viu que aí ela me fala... A gente comentando, sabe? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. E eu explicando para Pietro, sabe? Pietro, você sabia que você é único? Que essas digitais aqui, olha, mostra que não tem ninguém igual a você nesse mundo. E aí ela entrou na conversa, sabe, falando que essa foi uma das coisas que ela mais gostou quando ela começou a trabalhar nesse setor, sabe? Então assim, gente, Deus é maravilhoso. São detalhes assim, que a gente precisa parar para pensar, gente, para analisar, para a gente viver, né, vivenciar esse grande amor de Deus por nós. Então, gente, é isso. Deus tem planos maravilhosos preparados para nós, né? E aí nós sabemos que a história de Moisés continuou e houve um momento em que Moisés precisou fugir, né? O que aconteceu? Chegou um momento, ele sabia que o plano de Deus para ele não era reinar ali no Egito, né, gente? Deus tinha algo maior preparado para ele. Aqui conta que Moisés permaneceu no palácio até quantos anos? Até 40 anos, né? Por 40 anos ele ficou ali no palácio, conquistando o respeito do povo egípcio. Nesse tempo, por meio de seus anjos, Deus também tornou claro que o havia escolhido para ser o libertador do povo de Israel. Um dia, ao defender um escravo, o que Moisés acabou fazendo, gente? Tirando a vida desse egípcio, né? Então, assim, que espancava, por quê? Porque ele espancava cruelmente o israelita. Com esse ato solidário em relação aos seus irmãos, Moisés demonstrou que tinha convicção de quem ele era e a que povo ele pertencia, mas também tornou clara a sua necessidade de aprender a dominar as suas emoções para poder liderar uma nação. Gente, olha que tapa na cara isso aqui, olha. Moisés aprendeu que ele tinha necessidade de dominar as suas emoções. Nossa, quanto que eu tenho necessidade disso aqui, de dominar as nossas emoções, né? Para tratar com os nossos filhos, né? Com o nosso... Exatamente, no nosso trabalho, com as pessoas.
igreja, as pessoas que Deus coloca diante de nós todos os dias, né? Então, gente, nós temos muita necessidade de, assim como Moisés, pedir a Deus forças para que nós também possamos conseguir controlar as nossas emoções, né? Moisés precisava compreender que o Senhor libertaria o povo por seu poder e não pela força ou por sua influência no governo egípcio. Por esse ato, Moisés correu o risco de quê, gente? De ser morto, né? Tanto é que ele fugiu, ele teve medo disso, né? Então, ele escolheu sair fugido do Egito. Deus o encaminhou para a região de Midian, onde teria sua verdadeira escola preparatória para libertar o povo de Israel da escravidão. Gente, assim que Deus faz muitas vezes com a gente, né? Às vezes Deus manda a gente para onde? Para o deserto, né? Porque é lá que A gente aprende. a gente aprende muitas coisas, não é, Cida? Talvez de outra forma nós não aprenderíamos, né? Nós não cresceríamos. Então, tantas vezes, gente, quando a gente se encontrar no deserto aí, não vamos perguntar a Deus para quê, não, né? Por quê? Por quê? Não vamos perguntar a Deus por quê. Nós vamos perguntar a Ele para quê. O que Ele quer nos ensinar nesse deserto? O que Ele quer nos ensinar por meio disso? Né? Então, gente, lições que aprendemos com essa fase da vida de Moisés. Todos temos um propósito. Provérbios 16:4 mostra isso pra gente. Fala assim, ó: o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos, o que nos leva a concluir que necessitamos perguntar a Ele qual é o seu plano para nós. Então, nós temos que fazer isso todos os dias, gente. Senhor, qual que é o plano do Senhor para mim? Às vezes a gente confunde isso, não é? Vocês já conversaram com Deus assim: Senhor, fala comigo mais claramente, fala para mim qual que é o propósito do Senhor. Eu falo para Deus, Senhor, por favor, desenha. Eu não estou entendendo. entendendo. Fala, usa qualquer. A gente faz isso, eu já cansei de fazer isso, Cília. Então nós não podemos parar de fazer isso. Nós precisamos a cada dia de pedir ao Senhor que nos mostre, que clareie diante de nós qual que é o propósito dele para a nossa vida. Deus nos ajuda a compreender nosso propósito, tá vendo, gente? A outra lição que a gente aprende com ele, com a história de Moisés, é isso, de que Deus nos ajuda a compreender o nosso propósito. Como você pode descobrir de maneira mais específica esse propósito? Como? Falando com Deus, lendo a Bíblia, reconhecendo as nossas habilidades e identificando, né, aquilo que nos faz feliz. Procure inspiração, estude e seja convicto, gente. Seja convicto. Tá vendo? Então nós precisamos pedir a Deus a cada dia: Senhor, me fala, que eu quero ter convicção de qual é a vontade do Senhor para minha vida. Quando a gente não tiver essa convicção, não vamos parar de perguntar a Deus, né? Então é isso, gente. Como nós já dissemos, o deserto traz muito aprendizado, né? Então, chega o momento do chamado, né? Deus se manifestou chamando Moisés para cumprir missão, pois Moisés estava apto, tendo adquirido as habilidades necessárias. Olha só, lá no deserto, o que aconteceu com Moisés? Ele adquiriu as habilidades necessárias. Moisés tinha uma visão totalmente contrária. Ele estava agora com 80 anos. Gente, a gente fica imaginando uma pessoa de 80 anos hoje. Olha só. Moisés estava com 80 anos na época em que Deus o chamou, né? Deus o chamou para aquela grande missão. Ele estava agora com 80 anos, não tinha mais a habilidade de um guerreiro e havia esquecido a língua dos egípcios. Mas o Senhor o respondeu. Gente, olha que lindo. Êxodo 4, 11, 12. O que Deus falou? Falei na boca de alguém para ler para mim. Êxodo 4, 11 e 12. Nós adoramos chegar diante de Deus, né, com as nossas desculpas, né, assim. Ah, Senhor, eu não vou fazer isso porque eu não consigo. Ah, Senhor, eu não vou fazer aquilo outro porque, nossa, não é meu dom. Aí, o que Deus falou para Moisés aí? Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou o que faz o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu o Senhor? Olha só, gente. 12 também?
12 também. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que há de Olha, fazer. gente, que maravilha. Deus, o que Deus pediu para Moisés aí? Moisés, sou obrigado. O seu dever é ir. Vai, que eu vou fazer o resto. Só isso. Gente, é isso que Deus quer de nós também. Deus não está falando que nós temos que chegar ali, olha, na praça e começar a fazer algo extraordinário, né? Falar, convencer as pessoas. Ele não. Ele só está falando para a gente, vai. Vai, quando chegar lá, eu vou fazer. Né? Eu vou fazer. Então é isso, nós precisamos confiar, né? Então, gente, a confiança de Moisés no Senhor moveu o braço de Deus para muitos milagres. Podemos citar algum deles, né? Abrir o mar vermelho, fazer pão cair do céu. Olha só, gente, que maravilha. Fazer pão cair do céu, codornizes caírem no quintal como alimento, parar o sol, gente, no céu, para seu povo sair vencedor de uma batalha, manter sempre uma nuvem para aliviar o calor do dia, mandando sempre uma coluna de fogo, né, para aquecer o povo durante a noite. Olha, gente, é maravilhoso. Quantas vezes que a gente fala assim, olha, Senhor, me ajuda a ver a tua glória, faz algo tremendo assim, né? Às vezes a gente fica querendo viver pela fé, Senhor, faz algo grandioso na minha vida. Gente, mas a gente é muito medroso, não é fácil viver pela fé, não é? A gente morre de medo. Nossa, eu tive ontem à noite conversando com uma mãe, sabe? Lá no meu bairro, o filho dela dá problema há muito tempo, sabe? E agora ele tá com uma tornozeleira eletrônica, sabe? E ela me mandou umas mensagens ontem à noite, assim, desesperada, pedindo socorro, pedindo ajuda, sabe? E eu fui lá para conversar com ela, conversei com o filho, sabe? Me deu uma vontade tão grande. Eu falei com o Silvio, vamos estudar a Bíblia com esse menino? Vamos levar esse menino para a igreja? E aí veio o medo, meu Deus, quando eu estiver lá dando estudo para esse menino, chegar o pessoal atirando aí e matar a nossa mãe. Olha pra você ver, gente, isso é de Deus. Eu tive esse mesmo pensamento, Viviane. Eu botei até um menino para eu poder ajudar ele, sabe? Ajudar ele a sair da vida que ele está, que ele mexe com droga, usa e vende. Aí eu tive com ele semana passada, eu fui se ele ajuda até para estudo e tal. Mas eu não tive coragem de chamar ele para vir para Olha só. Por quê? Porque eu fiquei com medo. Eu falei, vai me tirar de igreja, né? Então, assim, a gente realmente tem medo. Olha, você vê como que a gente Eu não me tá, medo, gente. Mas de repente, ele tá precisando disso, né? E assim, aparentemente, pelo que a gente conhece dele, gente, ele não é uma pessoa ruim, sabe? É uma pessoa influenciada. É fraca. E aí, tipo, falei com o Silvio, será que ele aceita? Silvio, a gente nunca convidou, vamos, né? E aí eu fiquei pensando, meu Deus. Exatamente, com certeza. Então é isso, gente, que Deus nos capacite, né? Que Deus nos dê coragem pra gente fazer como Moisés fez, né? E esse é o nosso dever, o resto é com Deus, né? Pois é. Vai. Não é? Na hora que ele falou assim, vira outro, manda eu, não sei. Pois é. Eu lembro aqui do É assim que a gente faz, não é? Devia menos a mim, via. É assim que a gente faz, vai, vou nada, daqui a pouco vai outro Deus, lá e Deus faz salvou isso. ele aqui. Exatamente, é exatamente isso que Deus faz com a gente, né? Então é isso, gente. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, viu também na segunda. Então, olha, Deus considerava Moisés como seu amigo. E por isso mostrou-lhe a terra prometida, né? Isso aqui é lá no finalzinho da história de Moisés, a gente vê essa parte, né? Mostrou para ele o quê? Deus mostrou para ele a terra prometida. Mostrou-lhe o futuro de Israel, a vida de Jesus nessa terra, sua morte, sua ressurreição. Viu também a segunda vinda de Jesus, a nova terra, a qual o Senhor está preparando para todos os que o amam e lhe obedecem. Como um guerreiro cansado, Moisés se deitou para descansar, morreu. Era esse o ponto final do livro de sua vida. Mas antes disso, nós vemos um pouquinho, né, gente? Nós vemos que Moisés esteve prestes a entrar nessa terra. Aí o que aconteceu? Um vacilo. Um vacilo, né? E muitas vezes nós vamos perder a nossa salvação por um vacilo, né, Cida? Mas eu estava pensando aqui, estudando aqui, eu estava pensando, gente, olha só, Deus é tão maravilhoso que Moisés foi ali, né? Orar
a Deus por água para o povo que estava ali reclamando. E o que Moisés fez? Em vez de Moisés ir com tranquilidade, né? Em nome do Senhor, né? Ele Exaltando. já estava tão cansado, né? Muito cansado, né, Cida? Ele alterou. Exatamente. Ainda bem que ele só não viu a Canaã Exatamente. da terra, mas melhor conseguiu ver a melhor. celestial, né? Mas aí eu fico pensando, Deus nesse momento podia ter se irado, né? Não vou dar água para ninguém também não, porque é assim que a gente faz, né? Vou dar água para ninguém também não. Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo Moisés tendo feito do jeito que não era para ele fazer, ainda assim Deus mandou água ali em abundância naquele momento em que eles tinham necessidade, né, gente? Então, olha só, teve a consequência, né? A consequência nós sabemos. Ele não entrou, né, na Canaã terrestre, mas nós temos a certeza, né? De que nós veremos o nosso amigo Moisés ali na Canaã celestial. Então é isso, gente. Quantas vezes a gente tem que parar, respirar, clamar o poder de Deus, né? Domínio, para dominar as nossas emoções. Porque senão, gente, é isso, né? A gente pode sofrer, né, as consequências do não fazer conforme a vontade de Deus, né? Então que nós busquemos a cada dia essa sabedoria. O plano de Deus envolve a nossa salvação e a nossa vida eterna. Então, confie nele, seja fiel. A história de Moisés mostra mais uma vez que ele só quer o nosso bem e que suas promessas sempre se cumprem, incluindo a promessa da ressurreição. Então é isso, gente. Essa promessa, né, que é a maior promessa, maior de todas as promessas, né, que é a promessa de salvação para cada um de nós, se cumpra. Que nós possamos permitir, ela já é nossa, né? A salvação já é nossa. Nós temos duas opções, aceitá-la ou não. Mas se por nada, gente, por dificuldade nenhuma que sobrevier, por deserto nenhum por onde nós passarmos, que nada venha nos afastar do propósito de Deus para cada um de nós. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê poder mesmo para vencer as nossas dificuldades, que Ele vença por nós, né? Porque nós não vencemos nada. Que Ele vença por nós cada uma das nossas dificuldades, nós possamos nos apegar. Eu costumo falar com os desbravadores assim, olha, que a gente tem que ser muito esperto, sabe? Tem a videira lá, a gente tem que ficar coladinho assim, olha, no Senhor, né? Pra gente não morrer, gente. Porque... Então é isso, que essa possa ser a nossa decisão hoje, de estar cada dia coladinho mesmo no Senhor, coladinho na vontade dEle, a fim de que os propósitos dEle de bênçãos aconteça para nós ainda aqui nessa terra, né? Amém. Nós possamos desfrutar o melhor dessa terra e, sobretudo, da eternidade que Ele tem preparado para cada um de nós. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Amém. Antes do louvor, eu gostaria de agradecer, né, a Viviane, né, por ter aceito o convite de estar aqui, né, trazendo a mensagem para nós. Que Deus te abençoe ricamente, né, e que você possa nos visitar mais vezes também, né, possa estar mais vezes com a gente. Infelizmente, nós não tivemos, né, visitas hoje, né, talvez por causa do dia, mas quem sabe amanhã. Então, como nós não tivemos nenhuma visita, e você teve o carinho de vir trazer a mensagem para nós, eu gostaria de te homenagear com essa mensagem. É uma coisinha simples, mas é de coração. Ok? Obrigada. Deixe-me ver aqui o que restou desse coração, desse seu viver. Vejo que quase nada em você ficou, e o que
precioso é o céu. Ora pedra dura, ora carne suja, batendo apenas por bater. Tenho que lhe dizer, a notícia ruim é que jeito algum existe pra você. Não dá pra restaurar o que sobrou, e o que vou fazer é uma troca, enfim. Então me entregue isso que restou em suas mãos, e eu entrego um coração que pulsa forte em mim. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Leve embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Tenho que lhe dizer, eu posso ver, força alguma já não pode se manter, pois gasta-se muito mais pra mudar assim, e pra entregar o trono no viver. Eu já comecei uma boa obra neste coração, e se você não atrapalhar, eu posso terminar então. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Leve embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Eu proponho vida plena no lugar da morte certa, nova chance e esperança, ao invés de andar em trevas. Leve embora a sua culpa, a sua dor e o seu pecado. Eu deixo em ti a minha cura, a minha paz e o meu abraço. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade, ó Deus, que nos deu de aprender aqui nessa noite, Deus, uma história fantástica de aventura, ó Pai, que é a vida de Moisés. Queremos nos entregar, ó Pai, como a Tati acabou de cantar, ó Pai, diante de Ti, ó Deus, o nosso coração mutante, ó Pai. Pedindo ao Senhor, ó Deus, que tenha misericórdia, ó Pai, e faz-nos, ó Deus, andar, ó Pai, retamente diante da vontade do Senhor para cada um de nós. Ajude-nos, ó Deus, assim como fez com Moisés, ó Pai, a ser usados pelo Senhor do jeito que somos, ó Pai. O Senhor é poderoso, o Senhor, ainda assim, ó Pai, sendo tão defeituosos, ó Deus, o Senhor deseja, ó Pai, fazer algo grandioso por meio de nós. Então, ó Pai, dá-nos a disposição, ó Pai, de querer ir, Senhor. Ajude-nos, ó Deus, dá-nos força, dá-nos poder, ó Pai, que algo sobrenatural, ó Pai, do Senhor aconteça em nós, ó Pai, a fim, ó Deus, de que nós venhamos a ignorar, ó Deus, a nossa própria vontade, ó Pai, a
fim de fazer única e exclusivamente a vontade do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa-nos mais uma vez, ó Pai. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, por essa oportunidade que nos dá aqui, ó Pai, que nos relembrou aqui, ó Deus, que nos dá diariamente, que é de virar a página, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui hoje, ó Deus, tendo desejo, ó Pai, de permitir que o Senhor escreva em nós, ó Pai, uma nova história, ó Deus, uma nova história de salvação, ó Deus. Ajude-nos, ó Deus, a perseverar nesse mundo difícil, ó Pai. Ajude-nos a ser luz, ó Deus, para tantas pessoas que se encontram em trevas, ó Deus. Nos ajude, ó Pai, nos ensine, nós queremos, Senhor. Às vezes nós não conseguimos, ó Pai. Ajude-nos a entender que de nós mesmos nós jamais conseguiremos. Mas se nos colocarmos à disposição do Senhor, ó Pai, coisas grandiosas serão feitas. Amém. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo. Leva-nos em paz e segurança para os nossos lares, ó Deus. Não permite que nenhum aconteça, ó Pai. E traga-nos de volta aqui, de novo, ó Pai, para o culto de amanhã, para aprender mais no meio da Tua palavra. Obrigada por tudo, ó Pai. E em nome de Jesus, que eu peço e agradeço, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Uma boa noite a todos e que Deus os acompanhe.